Continue com seu orgulho aflorado, que a independência e autonomia do seu filho, do seu aluno, vai por água abaixo. Nessa aula, eu, Rodrigo Brunel, do Autismo na Prática, vou trazer várias estratégias e orientações para que você, de uma vez por todas, deixe o seu orgulho de lado. E eu já vou falando para você. Os meus alunos diagnosticados com autismo, desde o primeiro aluno até os últimos alunos aí que eu atendo de maneira online, eu aprendo mais com eles do que eles comigo. É, Rodrigo, é verdade, eu aprendo bastante com eles aí na prática. Calma, essa não é a realidade não, da maioria das pessoas aí, da maioria dos pais, dos profissionais. E é justamente por isso que eu estou fazendo essa aula, porque o orgulho, eu vejo que ele está ferrando com o próprio desenvolvimento, aí das crianças, aí dos jovens. E eu vou trazer uma situação aqui prática, uma situação onde muitas pessoas que estão assistindo essa aula vão se identificar. É de um jovem com 13 anos de idade, que na época eu recebi ele para fazer as atividades, a mãe dele veio trazer ele, um jovem diagnosticado com autismo, ele é verbal, porém, na primeira, segunda, terceira aula, não consegui colher nenhuma palavrinha dele. E além do mais, não era nem pandemia, ele vinha de máscara, vinha com capuz, já tinha passado a pandemia em si, ele vinha de capuz, máscara, só aparecia o olho e aqui a testa, cabelo um pouquinho caidinho. Então eu conseguia ver só a testa, o olho dele e a mão de luva, moletomzão, calça, tênis. Era só eu conseguia ver do corpo dele. Autonomia baixa, autoestima baixa, não conversava. Primeira aula, busquei me conectar com ele, busquei colher algumas palavrinhas em si, não deu certo. Segunda aula também não deu certo. Terceira aula não deu certo, mas na quarta aula eu já vou explicar para você como é que foi que eu consegui reverter toda essa história. Mas da primeira até a terceira aula, conseguimos fazer algumas atividades funcionais em si. Eu passando só um comando como se fosse EAD. Era eu aqui, ele uns 5, 8 metros de distância. Faz isso, faz aquilo outro, deixava ele fazer, ele conseguia fazer. Mas antes de eu trazer as estratégias em si, nesse momento inicial, o pai dele me manda uma mensagem via WhatsApp. Rodrigo, não sei mais o que fazer. Ele está trancado lá dentro do quarto. Ele não conversa com ninguém aqui dentro de casa. Eu tento conversar com ele e tal, porque ele fica assistindo. Olha só o que o pai falou. Ele fica assistindo lá umas músicas lá que eu não gosto. Ele fica assistindo umas músicas que eu não gosto. Rodrigo, ele fica lá jogando uns vídeos, fica jogando jogo lá no videogame dele de lutas, guerra, umas coisas lá que eu não gosto. Já falei pra ele parar com isso. Ele fica jogando coisas que ele não gosta. Tá pegando essa informação aí? Tá anotando? Então, olha só. Diante de tudo isso, eu via que o pai queria o quê? Queria impor. Isso tá errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E o pai também falou assim pra mim, Rodrigo, eu já ensinei pra ele o bom caminho, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, porque eu trilhei esse caminho, eu aprendi com meu pai, eu sou trabalhador, sou isso, aquilo outro, e ele foi falando, eu assim, fala mais, eu mandando um áudio, né? E eu mandava áudio de 30 segundos, ele devolvia um de 2 minutos. Eu mandava de 1 minuto, ele mandava um de 6 minutos. E eu fui aflorando o ego dele ali. E deu para entender, diante dessa situação, que o pai queria barrar de uma vez por todas aquilo que o filho fazia, que era jogar aquele videogame, que era ouvir músicas em si, era rap que ele gostava ali. E o pai tentava impor algumas regras, alguns limites, alguns direcionamentos meio durescos em si, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, porque eu aprendi dessa forma, eu fiz dessa forma, e aí quanto mais o pai agia dessa forma, mais ele se fechava. Eu assim, para aí, precisamos fazer algo diferente. O pai tá com o ego aflorado, tá com o orgulho aflorado, que ele é o superior em si, que ele sabe tudo, mas ele tá esquecendo da conexão. E sabe o que eu fiz? Eu descobri que esse jovem, ele gostava de xadrez. Jogava lá na escola, pouquinho. Eu sou uma pessoa, olha só a estratégia. Eu sou uma pessoa que jogo bem xadrez, sempre considero jogar bem. Qualquer dia desses vamos jogar xadrez por aí. E aí, beleza. Eu jogo xadrez, ele gosta de xadrez. Aí, olha só as estratégias. Estratégia número 1. Chegar na quarta aula, Brian, tá aqui o xadrez, vamos jogar. Pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo. Mas e aí o que acontece? Nessa situação eu falo assim, Brian, xadrez. Aí vamos supor que ele tope jogar xadrez. Aí eu vou falar assim, Brian, ó, a regra é essa, a regra é aquela, vamos fazer isso, aquilo outro, pá. Eu começo a ser autoridade. Vai ficar chato. Eu vou estar com o meu orgulho aflorado, vou estar aqui com a minha camiseta de treinador. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Isso o pai já está fazendo, não está dando certo, mesmo ele jogando no xadrez. Então vamos para a estratégia que eu desenvolvi. Qual é a estratégia?
Eu tenho um tabuleiro de xadrez, que na gravação desse vídeo já faz uns 19 anos aí, é bem antiguinho, tá bonitaço. Aí, na quarta aula, quando o Brian chega, eu com esse tabuleiro de xadrez, eu pego, deixo ali na recepção, no canto, no chão. Deixo no chão e deixo as peças dentro de um potezinho. Meio que umas 3 do lado de fora bagunçada. E aí o Brian chega para fazer a atividade. Ele entra no meu espaço, eu já combinei com a mãe. Mãe, eu nem vou cumprimentar vocês, hein? Eu só falei assim, quando eu vejo que o Brian abre a porta, eu falei assim, Brian, pega, coloca lá. Olha só, Brian, apontei, Brian, pega, coloca lá. Eu só fiz isso. Aonde quero colocar lá? Eu coloquei uma caixa que a gente faz atividade de pular em cima, subir em cima, eu coloquei ali próximo também. Então eu só fiz isso. Brian, pega, daí ele já viu, eu vi que ele viu o xadrez, coloca lá pra mim. Eu pedi pra ele guardar de forma gentil. E eu pego e me distancio. Aí eu fico aqui, ó, só olhando no canto de olho, e eu me distancio, dou aquela ignorada. Eu vejo que ele começa pegar aquelas pecinhas que estão fora do pote, ele começa a colocar dentro do pote, e aí ele vem com o tabuleiro de xadrez, eu olhando aqui, ó, ele vem com o tabuleiro de xadrez segurando nas mãos e o pote em cima. Aí ele chega próximo a mim, eu disfarçando aqui, né, eu fingindo que tô aqui limpando uns negócios na prateleira lá dos brinquedos. Aí eu sinto aquela mãozinha aqui, ó, no meu ombro. E aí eu viro, oi? Ele assim, é teu, professor? Foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Lá na quarta aula eu consegui ouvir a voz dele. Ele falou assim, é teu, professor? Eu até fiquei arrepiado em si. Aí eu assim, isso aí eu ganhei de presente de um aluno, mas eu nem sei jogar. Continuei aqui limpando. Daí ele botou a mão no meu ombro de novo. Eu assim, daí eu virei e ele assim, eu sei jogar. Eu assim, tu sabe jogar? Aí eu virei de novo, eu tô precisando achar alguma pessoa, eu falando, e continuando aqui organizando os brinquedos, eu tô precisando achar alguma pessoa que me ensine a jogar xadrez, porque eu não sei jogar xadrez. Aí eu pego e saio. Aí ele vem de novo, bem delicado, mãozinha no meu ombro, ele assim, eu sei jogar xadrez. Assim, tu sabe jogar xadrez? Tu me ensina? Eu te ensino, professor. Opa, olha só, já tô ouvindo a voz dele. Aí ele colocou ali o tabuleiro de xadrez, ali em cima daquela caixa em si, aí sentamos um do lado do outro, ele montou ali, eu montando todo errado e eu pedindo orientação para ele. Como é que monta aqui, Brian? Bota aqui, bota ali, bota lá e tal. E ele me ensinando, passo a passo. E aí fomos para jogar. Eu jogando ali, eu errando posições e tal. E ele assim, professor, tá difícil assim de te ensinar, né? E eu colhi o sorriso dele. Como é que eu colhi o sorriso dele? Ele estava de máscara ainda, mas deu para ver que o semblante, o olhão aqui arregalado, o semblante de felicidade em si, ele tirando onda comigo porque eu tava jogando errado em si, tava fazendo umas firulas ali engraçada, e ele olhou assim, o professor aqui fazendo isso, não sabendo jogar aí. Então isso foi interessante, que a gente começou a gerar essa conexão inicial. E daí, diante de tudo isso, fizemos ali atividade de xadrez, e eu falei, Brian, na próxima aula vamos jogar de novo. No caso, quinta aula, a gente jogou xadrez novamente, sexta aula jogamos xadrez novamente, eu buscando se conectar com ele, buscando perguntar sobre a escola e tal. Enfim, foi ali praticamente de 3 para 4 meses só xadrez. Só xadrez, mas foi uma forma que eu tive ele na palma das minhas mãos. Eu consegui me conectar com ele. E aí, durante esse tempo, a gente não ficou também só no xadrez. Eu consegui, aos poucos, inserir algumas atividades funcionais. Que lá nas 3 primeiras aulas, ele ficava assim, poxa, que saco. Aí ele fazia assim, ó. Claro, ele não falava, ele só fazia assim, ó. Ia lá, ombrinho caído e fazia atividade. Não tava com autoestima elevada. Aí depois, quando eu falei assim, Brian, a gente já jogou aqui 7 partidas de xadrez, tu ganhou todas de mim aqui agora, e vamos fazer o seguinte, eu fiz um circuitozinho, tu vai caminhando por esse bambolê, tu vai pegar a bola e jogar lá na cesta de basquete. E eu vou por essa ali, eu vou fazer com a bola de futebol, porque tu é mais forte, eu vou pegar a bola de futebol que é mais levezinha em si, e vou arremessar. E a gente fez isso. E ele aceitou numa boa essa troca. Mas Rodrigo, e aí? Lá dentro de casa como é que foi? Olha só, dentro de casa aconteceu da seguinte forma. Peraí. O que aconteceu aqui? Deixa eu trazer um feedback aqui para você. Eu vejo que a maioria dos profissionais, isso aqui é um recado importante para os profissionais. Então, eu sou profissional e a maioria dos profissionais tem aquele orgulho. Eu sou profissional, eu tenho várias formações, o aluno tem que aprender comigo, porque isso, aquilo, outro, eu sou autoridade, eu vou aprender com o aluno, eu não vou me rebaixar. Então, o que acontece? Diante dessa situação, é por isso que tem muitos profissionais aí que não atingem resultados.
Porque estão com o orgulho aflorado, estão com o ego inflamado em si. E aí? A maioria dos profissionais querem que a criança aprenda com eles. Mas nessa situação, o que eu fiz? Eu busquei aprender, ou melhor, nessa situação, eu deixei o orgulho de lado, dei o braço a torcer e eu busquei aprender com o meu próprio aluno. Eu dei o título, eu dei a camisa de treinador para o Brian em si. E olha só a felicidade dele me ensinar a jogar xadrez. Então, consegui gerar essa conexão. E depois aí de 6 meses, 1 ano ele fazendo atividade, eu tinha ele aqui na palma das minhas mãos. O que eu pedia para ele fazer, ele fazia numa boa. Jogávamos xadrez, mais pouquinho, jogávamos várias outras coisas. O xadrez eu direcionei para ele lá com um professor especialista em xadrez. Mas ali comigo, ele estava feliz da vida em fazer as atividades funcionais. E aí dentro de casa, o que acontece? O pai continuava aqui, ó, não querendo dar o braço a torcer. E aí, diante dessa situação, o que eu falei assim, pai, olha só, eu sei que você não gosta daquela música, não gosta daquele vídeo que ele assiste, aquele videogame, aquele jogo que ele joga lá, mas o que você vai fazer, pai? Nesse exato momento, você vai chegar lá perto dele e vai fazer da seguinte forma: Brian, eu ouvi você escutando uma música, porque ele ouvia com um fonezinho bem alto, bem elevado, aquela música que faz assim, ó, tuts, tuts. Brian, você coloca aqui no meu celular para despertador de manhã? Aí o Brian assim, o pai acho que fumou, né? O pai deve estar meio maluco aí pedindo aqui música e tal, nunca gostou. Mas o Brian aceitou. O pai compartilhou essa estratégia que eu passei para ele, compartilhou que deu certo. Aí o Brian foi lá e colocou no celular. O Brian, ele entende tecnologia. Então ele é fissurado ali, celular, sabe dos comandos, configuração, tudo certinho. Então ele foi lá e colocou a músicazinha. Aí o pai, no outro dia, diante da minha orientação, ele vai lá e pede: filho, eu gostei daquela música, coloca aquela outra música lá que tu sempre escuta lá, coloca aqui, ó, como despertador em si. Pra de manhã eu acordar tudo ligadão, eu gostei da batidinha. E aí o Brian assim, beleza, vou colocar. E aí eles começaram a se aproximar, o pai começou a ouvir a voz dele, porque ele deixou o braço torcer, ele deixou o orgulho, o ego de lado. E assim, ele se aproximando, ele começou também a pegar algumas estratégias como, por exemplo, de jogar videogame. Agora eu compartilho com você a estratégia que eu fiz com que o pai do Brian aplicasse no dia a dia para que melhorasse essa conexão. Porque você sabe que eu consegui melhorar a conexão, mas dentro de casa o pai não dava o braço a torcer. Eu dei o braço a torcer. E aí você sabe, como eu falei no início do vídeo, que o pai não aceitava, não gostava daquele tipo de música, do jogo que ele jogava e tal, enfim, aquele paranauê todo. E automaticamente o filho se fechou. Beleza. Então o que eu fiz e o que o pai começou a aplicar diante das minhas orientações? Quando o Brian estava lá com o fone dele, que ele estava ouvindo a música, mas todo mundo da casa conseguia ouvir, porque estava no volume máximo em si, Mega Power, o pai ouvindo a música ali, ele chegou próximo ao Brian e falou assim: filho, sabe aquela música que você está ouvindo ali do Tuts Tuts? Coloca aqui, ó, no despertador para mim, eu gostei. Aí o Brian, eu imagino que é a mente do Brian, né? Meu pai, eu acho que fumou alguma coisa, meu pai tá meio maluco aqui, mas beleza, vou colocar, o pai pediu. Gerou uma conexão, gerou familiarização, deu certo esse resultado, porque era algo que o Brian gostava, o pai pediu para colocar no despertador, o Brian, movido à tecnologia, quer dizer, ele entende de tudo em tecnologia, é expert nisso, tá ali no dia a dia, mexendo no notebook, computador, TV, celular, enfim, navegando na net, aí ele pegou e colocou. Aí eu assim, pai, no outro dia você faz de novo, pede uma outra música. Aí o pai novamente chega lá: filho, eu gostei, deu certo aqui do despertador aqui, tem uma outra música que você sempre escuta aí de manhã cedo, coloca ela aqui, eu vejo que tem um tuts-tuts aí diferente, eu quero colocar aí alguns dias umas músicas diferentes aqui para despertar eu, que eu tô muito dorminhoco e tal, e essa música eu acho que vai me ajudar a acordar aí sair no 220. Aí o Brian, meio desconfiado, vai lá e coloca de novo, programa lá no despertador certinho. E o pai fez uma música diferente para cada dia. Lá no 7º dia, o pai já conseguia sentar, olha isso, o pai já conseguia sentar ali na cabeceira da cama. O Brian lá na cama, deitadão, meio deitado, meio torto lá no travesseiro e enfim, daquele jeito lá, né? E aí o pai sentava ali do ladinho dele ali e conseguiram ter essa conexão. Ficou ali durante 3, 4, 5, 7, 8 minutos, conseguia ficar ali com o filho programando ali certinho no celular a música para despertar. Opa, foi uma conexão legal. E aí, nos dias, depois desse 7º dia em si, qual foi a estratégia que eles conseguiram aí atingir resultado?
Resultado, porque eles conseguiram ter resultado? Porque o Brian também é um resultado. Se conectar novamente com a essência do próprio pai, se conectar e fortalecer esse vínculo da própria família, ambos estão felizes em si, a mãe chora de alegria. E aí o que acontece na situação? Lá na segunda semana. Na segunda semana, quando o pai já está ali durante alguns bons minutos, o pai fala assim, o pai, na verdade ele mostra, porque foi uma estratégia que a gente desenvolveu, foi muito bacana. Filho, olha só essa notícia aqui, ó, esse jogo que você tá jogando aí, ele vai ser lançado em uma nova fase aqui tal dia. Aí o pai pegou uma reportagem, eu ajudei a achar ali também, a gente conseguiu achar uma reportagem do jogo que ele jogava, que ia ter outra fase que eles iam lançar em breve, o pai trouxe. Aí o filho começou a falar, porque isso, aquilo, ele virou expert, deu uma aula para o pai. O pai assim, nossa, que legal, é mesmo e tal. E aí o pai assim, me ensina a jogar aí. Aí o Brian, de certo, meio desconfiado ali, ensinou. A mãe falou que naquela noite ali, eles ficaram horas e horas lá dentro do quarto, os dois trancados. Ela até ficou com ciúme. Rodrigo, agora os dois trancados lá e eu tô aqui, agora tem que resolver esse problema. Eu assim, calma, estamos resolvendo aqui primeiro a situação. Acabei criando outro problema, né? Então deu certo isso, porque ele foi aos poucos em si. E aí adiantando mais isso, lá pelo quarto ou quinto mês, o pai já estava no dia a dia, ali no quarto do filho, o filho conversando com o próprio pai, trazendo informações, trazendo ideias, notícias em si, daquele mundo que ele estava ali inserido, que era a música que ele gostava, o jogo que ele jogava e o vídeo que ele assistia. Aí já estavam os dois em sintonia ali, diante de tudo isso, e aí o pai começou a fazer assim, filho, já brinquei aqui de videogame com você, já assisti alguns vídeos, ouvi até a música também, agora vamos lá no parquezinho dar uma volta? O filho aceitou, porque teve uma troca. O pai cedeu, saiu da zona de conforto em si, foi lá e fez a vontade do filho. Agora, por que o filho não vai fazer? E o pai também tem argumento, filho, eu fui lá, fiquei 3 horas com você lá, sei lá, meia hora com você. Vamos lá no parque lá, meia voltinha, dar uma caminhadinha, vamos andar de bicicleta. O filho começou a aceitar, teve essa troca. E isso foi muito interessante. E aí, pra gente encerrar essa aula, olha só o que eu vou compartilhar aqui com você na prática. O que eu vou compartilhar aqui vai matar toda a charada, tanto para os profissionais quanto para os pais. Eu estou aqui com um aluno, tá passando aqui ao ladinho, eu estou aqui com um aluno, o Davizinho, menino que faz super bem as atividades, mas neste dia ele não queria fazer nada. Nas aulas anteriores, quer dizer, já estava aí há alguns anos fazendo atividade comigo, e ele vinha, o que eu mandava ele fazer, ele fazia, tudo bem certinho, muito maravilhoso, mas nesse dia eu tentei todas as estratégias, ou melhor, a última estratégia deu certo, que eu já compartilho com você e estou explicando aqui, você está gostando do vídeo aqui. E aí o que acontece? Nessa situação, ele não queria fazer atividade. Não queria fazer atividade. Eu tento uma estratégia, tento outra. Teria algumas possibilidades, que era, beleza, vamos chutar a barca. Mãe, ele não quer fazer atividade, leva para casa. Não é essa a estratégia. Eu não curto isso. Aí eu começo buscar sabedoria, vai ter que ter solução, tem que ter solução. Para todo problema tem solução. Eu, quer saber como ele veio com esse pijama mega elegante? Olha só a estratégia aqui. Eu falei assim, Davizinho, você vai ficar aqui, ó. Ele estava sentado ali numa cadeira em si, num banquinho. Ele estava sentado ali no banquinho, assim, Davizinho, você vai sentar aqui e eu vou treinar. Já que você não quer treinar, eu vou correr. Aí eu fui pra esteira. Aí eu vou correr bem rápido. Davizinho, tu não vem aqui aumentar a velocidade da esteira, hein? E eu continuei. Eu falei pra ele não vir, ele foi lá e ele sabe onde aumenta, né? Ele foi lá e aumentou. Eu assim, Davizinho, tu para de aumentar, tu não aumenta mais, hein? Tira tua mão daqui. Aí ele assim, eu vou aumentar, professor. Ele ia lá e aumentar. E eu continuei ali, eu tô cansado. E eu falei assim, Davizinho, tu não vai lá pegar aquele meu chapéu de treinador, hein? E colocar na tua cabeça e vir aqui aumentar a velocidade. Ele foi lá e pegou o chapéu e veio aumentar a velocidade. Eu tô ficando cansado. E aí depois, o que acontece? Eu falei assim, Davizinho, eu sei que a esteira tá alta para te aumentar a velocidade. Tu não vai pegar aquele banquinho que tu tava sentado e colocar aqui para subir em cima para ficar mais fácil, hein? Eu vou olhar aqui pro lado e tu não vem pra cá.
Aí eu falando desse jeito aqui, falando desse jeito que eu tô falando pra você. Ele vai lá, pega o banquinho, eu vou pegar o banquinho, professor. Ele fala assim, professor. Aí ele pega o banquinho e sobe. Ah, que elegante. Aí eu continuando ali, eu assim, Davizinho, tu não vai lá pegar água lá pra você tomar e eu tô aqui com... Na verdade eu falo assim, Davi, eu tô aqui com sede. Tu não vai lá pegar água e vai vir aqui aumentar a velocidade, hein? Ele assim, eu vou pegar água. Ele fazendo tudo ao contrário. Conexão sensacional. Ele estava bloqueado, não queria fazer atividade. O que tinha acontecido, Rodrigo? Não sei, só sei que eu consegui resolver aqui a situação. E aí o que acontece? Aí diante de tudo isso, eu falo assim, Davizinho, tem uma régua lá em cima da mesa. Tu não vai lá pegar e aumentar a velocidade e bater na minha bunda, né? Olha ali, ele dando a reguada na minha bunda. E aí, chega um momento que eu falo assim, tô cansado. Eu não mostro aqui no vídeo. Aí eu falei pra ele assim, Davizinho, eu tô cansado, eu preciso sentar aqui no banquinho. Já fazia ali uns 10, 12 minutos que eu tava já caminhando, correndo ali na esteira. E aí eu fingi que tava cansado em si, pedi pra ele ir lá buscar uma água, ele foi gentil, buscar uma água pra mim. Eu assim, Davi, agora é sua vez de ir lá na esteira. Você vai ficar 3 minutinhos. Depois eu faço aqui 5 minutos. Daí a gente vai marcar no relógio. Ele aceitou, ele foi lá, fizemos um fartlek, um treino intervalado. Ele fazia um treino na esteira e eu ficava sentado. Depois ele ficava sentado, eu ia na esteira. E até o final da aula, a gente ficou na esteira fazendo atividade. Aí fizemos também um pega-pega, fizemos algum circuitozinho ali também, mas teve essa troca. Então eu coloquei ele como treinador, eu dei essa autoridade para ele. E foi só dando essa autoridade... Simples, eu só dei essa autoridade para ele. Ele pegou pesado comigo, eu tive que suar a camiseta ali treinando também. Mas foi fácil para gerar essa conexão. Imagina se eu tivesse ficado até o final da aula ali, faz Davi, atividade. Ele não ia fazer, ele já estava bloqueado, se fechou, tentei várias estratégias, não deu certo. Ah, Rodrigo, e se fizesse isso, fizesse aquilo, e se... Não, foi o que deu certo. Eu vejo que muitos profissionais, até muitos pais, ficam forçando. Ei, muda de posição, busca aprender eles. O que eu trouxe ao final dessa aula é o resumo, que a gente deve deixar esse orgulho de lado, deixar esse ego de lado, dar o braço a torcer, e aí o resultado vem para que a gente possa aí proporcionar independência e autonomia e conquistar aí vários outros resultados na vida de crianças e jovens diagnosticados com autismo.